estamos aqui, né, para mais uma aula, né, para a gente dar continuidade aqui ao nosso tema, né, lá no segundo volume da apostila de vocês, no quarto capítulo. E aí hoje a gente vai estar tratando, né, das operações com números inteiros. Bom, no primeiro volume a gente já tratou de alguma dessas operações, que foi na adição com números inteiros e subtração com números inteiros. E agora a gente está vendo aí as propostas com operações com números inteiros, só que agora a gente vai se deter à multiplicação, tá bom? E à divisão. Nessa aula específica, a gente vai estar tratando somente das multiplicações, tá bom? Com números inteiros e as propriedades da multiplicação, ok? Então vamos dar início. Então o que a gente vai poder ver hoje? O que a gente vai poder lembrar? Então vamos lembrar da definição, né, de uma multiplicação, né? Não custa nada lembrar. Vamos lembrar aqui das regrinhas e sinais que muitos de vocês até já sabiam, né? Já comentavam com a gente na aula. E também vamos tratar das propriedades da multiplicação, ok? Então, vamos lá. Na definição, a gente vai lembrar que o que é uma multiplicação, não é isso? Então, uma multiplicação é uma operação entre dois números inteiros que tem por fim somar um deles tantas vezes, né, quantas forem as unidades do outro. Então, na multiplicação, né, a gente vai poder entender dessa forma. Vamos ver o primeiro exemplo. Então, ó, no exemplo 1, a gente tem na adição, onde eu tenho 6 mais 6 mais 6 mais 6, podemos usar a multiplicação 4 vezes 6. Ou seja, a gente está identificando aqui que o 6, ele se repete, ó, 4 vezes. Se ele se repete 4 vezes, então eu vou ter 4 vezes o número que se repetiu, tá bom? Ou ainda, a gente pode traduzir isso aqui na forma de uma multiplicação por números inteiros, utilizando os sinais, né? Esse 4 vezes 6, na verdade, pode ser expresso também como sendo aqui, ó, mais 4 vezes mais 6. E aí eu tenho que mais 4 vezes mais 6 é igual a 24, tá bom? Daqui a pouco a gente trata também das regrinhas e sinais, tá bom? Então, ó, dando continuidade, a gente vai lembrar que quando vocês forem dar uma olhadinha aí na apostila de vocês, lá na página 7, vocês vão ver aí dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente vai estar tratando aqui na letra A, né, dizendo o seguinte, que Marina fez uma compra em 3 prestações, ok? Então, ela fez uma compra em 3 prestações de R$170. Então, esse 3, ele está sendo usado aqui, ó, como a quantidade de parcelas. E o 170 estamos encarando como a dívida que ela vai ter, né, durante 3 meses, representada por menos 170. Então, nesse menos 170, eu vou estar representando com menos 170 mais menos 170 mais menos 170. Já vimos lá no primeiro volume que na adição com sinais iguais, né, a gente vai entender que eu devo somar e conservar o sinal. Já vimos isso lá, tá bom? No segundo exemplo, lá na letra B, a gente tem o seguinte. Ela fez outra compra de 5 prestações de R$64. Como é que eu posso representar isso com números inteiros? Qual vai ser a expressãozinha que demonstra essa situação? Então, 5 vezes, né, 64. Como é uma dívida, então a gente vai ter 5 vezes menos 64, tá certo? Então, basta repetir, menos 64 mais menos 64 mais menos 64. E aí, como a gente tem que todos os sinais eles são iguais, a gente vai somar os valores absolutos aqui e conservar o sinal. E aí pensa um pouquinho, 64 mais 64 mais 64 vai dar quanto, né? Resolve aí, tá bom? E tenta ver qual foi o seu resultado. Depois confere lá na apostila, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte.
né, as regrinhas dos sinais, né, que muitas vezes a gente confunde, né, a gente costuma dizer, eita, mais e mais, menos e mais, né, vocês já traziam isso consigo, né, e nos faziam essas perguntas anteriormente, né, quando a gente estava iniciando lá as aulas presenciais. Então a primeira regrinha diz o seguinte: se os dois números têm sinais iguais, tá bom? Então se esses sinais forem iguais, multiplicamos os módulos dos números e apresentamos o resultado com sinal positivo. Aí, mas o que é módulo? Módulo é o valor absoluto, é o número, né? É a representação em si, né, desse valor, tá bom? Então, vamos lá, né, criar um exemplozinho aqui. Então, quando ele fala de sinais iguais, vamos supor que eu tenho aqui mais 3 vezes mais 4. E aí ele diz que eu tenho que multiplicar e conservar esse sinal. Ou seja, 3 vezes 4 dá 12. Os sinais são iguais ou diferentes? São iguais. Se são iguais, eu tenho que esse produto ele vai ser positivo. Tá bom? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha menos 5 vezes menos 4. Certo? A gente está tratando de sinais iguais, ok? Então, vamos multiplicar os módulos. O módulo de menos 5 é 5. O módulo de menos 4 é 4. 5 vezes 4 é igual a 20. E os sinais são iguais. Menos 5, menos 4. Se são iguais, eu tenho que o meu produto ele vai ser positivo, tá bom? Então, a gente tem, quando eu tiver sinais iguais, o produto vai ser positivo, tá certo? Vamos seguir. Então, ó, vamos seguindo aqui, né, com uma outra situação, tá certo? Então, nessa outra situação diz o seguinte: se os dois números têm sinais diferentes, então se os sinais forem diferentes, multiplicamos os módulos dos números e apresentamos o resultado com sinal negativo. Ou seja, vamos imaginar aqui, ó, vamos pegar o exemplo anterior, vamos colocar assim agora, menos 3 vezes mais 4, tá bom? E vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar. Qual é o módulo de menos 3? É 3, tá bom? Então o módulo de menos 3 é 3. O módulo de mais 4 é 4. Então eu vou ter que 3 vezes 4 é 12. Só que agora os sinais são diferentes. Sinais diferentes, né? Nós temos, ó, que o nosso resultado, que o nosso produto vai ser negativo, tá bom? Vamos repetir o outro exemplo que a gente tinha feito. Vamos colocar agora menos 5 vezes mais 4. Esse exemplo a gente fez anteriormente, só que com sinais iguais. E se fosse com sinais diferentes? Tá bom? Com sinais diferentes eu vou ter que 5 vezes 4 é igual a 20. Só que nesse caso os sinais são diferentes. Se são diferentes, o nosso produto vai ser negativo. Tá bom? Então aqui a gente resume bem simplesinho em duas regras específicas, né? Se os sinais forem iguais, o produto vai ser positivo. E se os sinais forem diferentes, o produto vai ser negativo. Tá bom? As regrinhas de sinais, tenho certeza que vocês vão entender, né? Até porque vocês já traziam isso, vocês já estudavam antes, já nos perguntavam, né, sobre essas regrinhas, como funcionavam. E aí vai ser de boa. Tenho certeza que vocês vão conseguir aí entender perfeitamente, tá bom? Agora a gente vai estar tratando, pessoal, das propriedades. Essas propriedades não é novidade para vocês, só que agora, né, a gente vai estar tratando também de números inteiros, tá bom? Então, nessas propriedades, vocês vão poder perceber que eu coloquei aqui, ó, um significadozinho, né, sobre a palavra. Então, comutativa, né, associativa, distributiva. Então, eu coloquei lá, né, um significadozinho, e aí meus amigos de português, né, vão poder também nos ajudar, né, vocês vão poder ter essa dúvida com eles, porque claro que a palavra ela tem vários significados, se aplica em vários contextos,
tá certo? Procurei um contexto que se adapta aqui ao nosso tema, né? A nossa disciplina. Então, a primeira propriedade, né, que a gente está tratando é a propriedade comutativa, tá certo? Quando a gente vai lá no dicionário, né, e busca por significados, aparecem vários. Dentre eles aparece aqui, ó, realizar troca ou permuta de. Ou seja, eu posso fazer uma troca, eu posso permutar alguma coisa, tá certo? E na propriedade a gente diz o seguinte, que a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então, quando eu alterar a ordem, quando eu fizer uma troca na ordem, o produto permanece o mesmo, permanece igual. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo, ó. Menos 3 vezes menos 9. 3 vezes 9, 27. Já vimos essa multiplicação anterior, né, com sinais iguais. Não com esses números, mas com sinais iguais. 3 vezes 9, 27. Como os sinais, ó, são iguais, menos 3 e menos 9, a gente vai ter que aqui é mais 27. Ou seja, não precisamos colocar aqui o sinal positivo. Podemos omitir esse sinal positivo. E se a gente fizer uma troca, né? Se eu colocar aqui o menos 9 primeiro, ó, menos 9 vezes menos 3 também é 27. E daí, pessoal, a gente tem que, eu posso alterar essa ordem, eu posso fazer uma troca e o produto permanece exatamente o mesmo, né? Vamos na próxima propriedade, que é a associativa. A associativa, na verdade, ela é uma extensão da propriedade comutativa, tá certo? Ela é bem parecida, só que agora a gente vai estar usando mais de 2 fatores, tá certo? Então, é para quando a gente tem mais de 2 fatores. Quando a gente busca pelo significadozinho, a gente vai encontrar algo bem próximo de que associa, liga, une. Então, eu posso associar de maneiras diferentes, eu posso unir de maneiras diferentes, tá bom? Ou ainda ligar de formas diferentes. Então, por exemplo, né, vamos fazer a leitura. Essa é uma extensão da propriedade comutativa para multiplicações de mais de 2 fatores. Não importa a ordem que associamos aos fatores, o produto permanece o mesmo. Ou seja, é uma extensão da comutativa. Na comutativa eu não poderia fazer a troca, não é isso? Então eu trocava a ordem e o produto é o mesmo. Aqui eu também posso fazer essa troca, só que agora com mais fatores, tá certo? Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui, ó, mais 3 vezes mais 2 vezes mais 5, tá certo? Então eu tenho lá o seguinte, ó, se eu quiser multiplicar aqui 3 vezes 2, eu posso fazer isso, tá bom? Então, 3 vezes 2, eu tenho que é 6 vezes mais 5. 6 vezes 5 dá 30, ou seja, como os sinais são iguais, a gente tem que o nosso resultado aqui é mais 30, tá certo? Mas vamos supor que eu não queira fazer a multiplicação do 3 vezes 2 primeiro, né? Eu prefiro fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu queira fazer aqui primeiro o mais 2 vezes mais 5. E aí eu tenho que conservar o mais 3 vezes 2 vezes 5 dá 10. Mais 10, não é assim? Mais 3 vezes mais 10 também é igual a mais 30. Ou seja, fizemos aqui de 2 maneiras diferentes e o produto continua, permanece o mesmo. Ok? Vamos aqui para a nossa outra propriedade. Na outra propriedade, né, que a gente chama de distributiva, é a propriedade que distribui, que se faz por distribuição. Ou seja, realizamos o produto do termo externo, do termo que está fora, tá bom? Aos parênteses, com os termos internos dos parênteses. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho que menos 2 vezes mais 3 mais 4. Nesse caso, se eu não quisesse utilizar a propriedade, seria mais simples eu fazer aqui a soma de 3 mais 4, né? Mais 3 mais 4, e depois fazer a multiplicação por menos 2.
Mas aqui a gente está querendo fazer o quê? O uso da propriedade. Então, vou multiplicar, certo? Vamos só voltar aqui. Só voltar aqui, tá certo? Então, ó, nesse caso, a gente vai querer fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o uso da propriedade. Vamos multiplicar menos 2 vezes mais 3 e menos 2 vezes mais 4. Menos 2 vezes mais 3 e menos 2 vezes mais 4. Menos 2 vezes mais 3, menos 6. Menos 2 vezes mais 4, menos 8. Ok? Então, a gente tem que menos 6 mais menos 8 é igual a menos 14. Tá certo? Então, a gente fez uso, ó, do termo que está fora, 2 vezes 3 e 2 vezes 4. Tá bom? 2 vezes 3, já fizemos até direto, tem algumas pessoas que já fazem direto essa propriedade, né? 2 vezes 3 dá menos 6 e menos 2 vezes 4 dá menos 8. Fazendo aqui a soma, vamos ter menos 14, ok? Vamos seguindo aqui, ó, com as nossas propriedades. A nossa próxima propriedade é o elemento neutro. Então, esse elemento neutro, né, você vai identificar ele lá na página 13, diz o seguinte, que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, certo? A gente via que na adição o elemento neutro era o 0, já na multiplicação é o 1, ok? Então, a gente tem lá 3 exemplos, ó. 25 vezes 1, 25. 1 vezes 18, 18. Menos 17 vezes 1 é igual a quanto? E aí? Qual é o resultado? Então a gente vai ter que aqui é menos 17. Tá certo? Então a gente tem que o 1 multiplicado por qualquer número é igual a esse outro número. Ok? Seguindo aqui, galera, a gente vai ter o finalzinho da nossa aula, né? Tratamos especificamente nessa aula sobre multiplicação, tá bom? Numa próxima aula, na aula seguinte, vamos tratar da divisão, que as regrinhas dos sinais são as mesmas, tá bom? Então a gente vai tratar da divisão e também das expressões numéricas. Então, fiquem aí com as nossas propostas de atividades, né? Da página 7 a 14, tá bom? Lá na apostila e no caderno de atividades, você vai encontrar lá as atividades da página 6 a 9, tá certo? Então, agradeço, né, pela atenção de vocês, espero que essa aula tenha sido útil, espero que também vocês estejam com saúde e todos em paz, tá bom? Nos encontramos na próxima aula. Tchau!